Em 1988, 89, eu tinha um projeto de fazer um estudo sobre cidades. Nisso surgiu a vontade de estudar Brasília e a sua dinâmica territorial. Dessa cidade particular, dessa cidade moderna, me despertou como é que foi a história dessa cidade, a história da formação dela, esse cerrado, como foi a implementação, o canteiro de obra, os anos 60, os anos 70, os anos 80, como foi esse processo de expansão, a relação pendular, a cidade da segregação socioespacial, a pobreza longe, o núcleo, como foi isso? Este livro, Dinâmica Territorial, Cartografia, Monitoramento e Modelagem, é um livro que passeia por pelo menos 3 instâncias conceituais importantes. Uma primeira delas é a temporalidade. O tempo é algo profundamente importante para entender o espaço. Eu acho que só é possível entender a Brasília do agora se eu entendo essa historicidade. Que a gente abre o livro, então, com uma citação que eu chamo muito importante, de um africano que diz que o passado é a nossa fonte de inspiração e o futuro, nossa aspiração coletiva. O que vem pela frente depende de todos nós. A primeira parte do livro, então, trata disso. A Brasília do projeto dos anos 50. Para entender o porquê do plano piloto, o sítio do plano piloto, a sua história, a sua historicidade ao longo dos anos. Então, quando eu vejo uma sequência de fotografias que para nós é extremamente importante, que me mostra desde os anos 50 até essa década, a primeira década do milênio, como é que o plano, que é o core, que é o centro da cidade, se consolidou. E a linguagem que usamos, a linguagem cartográfica, ela também é uma premissa básica para isso tudo. Como é que a espacialidade conversa com a temporalidade dentro dessa linguagem dos mapas? O território para nós é o chão. É onde o sentimento de pertencimento acontece. É onde a base do trabalho, da residência, das trocas espirituais, materiais, é onde a vida acontece. Então a gente toma essa premissa, o território, e Brasília é o exemplo. Aqui no Distrito Federal brasileiro nós temos o quê? Um pouco de todo o Brasil. Seja a tecnologia, seja a composição étnica, seja as contradições, e que essa Brasília não era só o plano piloto, essa Brasília era mais. Essa Brasília era Taguatinga, era Ceilândia, era Samambaia, eram os condomínios, que são parcelamentos urbanos dentro de um espaço rural. Tem a Brasília desse projeto dos anos 50, tem a Brasília da Unesco, que é a Brasília tombada, que é um centro também. Tem a Brasília, que é o conjunto urbano do Distrito Federal, que é essa Brasília que mais me agrada, que é a Brasília que eu diria da placa do carro. Quem mora em Taguatinga, a placa do carro está escrito Brasil. Quem mora em Planaltina, a placa do carro está escrito Brasil. Ou seja, esse cidadão, essa cidadã, quando perguntamos, você mora onde? Em Brasília. Em que parte de Brasília? Ele diz, Planaltina. Diz. Então, essa importância dessa cidadania real, que essa Brasília maior do Distrito Federal, ela é a Brasília geográfica, nos interessa, é uma metrópole jovem, está fazendo 50 anos, 50 anos e já tem as complexidades, as diversidades, as contradições, os problemas de velhas metrópoles. Brasília e Rio de Janeiro tem semelhança, Brasília e Salvador tem semelhança. É nesse sentido que Brasília é de todos os brasileiros, é o produto mais acabado. Os maiores índices de urbanização estão aqui. O que quer dizer com maiores índices de urbanização? O ritmo de crescimento, a desfiguração territorial, são espaços ambientais, espaços rurais, que se transformam em urbano, que se transformam em agrícola. E essa velocidade é muito significativa e essa historicidade é o que é mostrada também. Entendemos que os eixos viários são grandes eixos de urbanização. E isso é uma teoria do espaço. E esse conjunto urbano de Brasília é um bom exemplo disso. O que era, por exemplo,
estrutural há alguns anos atrás. Periestrutural ligando a rodo ferroviária até Taguatinga. Era uma viagem de um lado cerrado. Ao longo dos anos foram tendo as ocupações. Aquilo é um eixo, um fluxo. Então aquilo hoje não tem mais aquela sensação de longe, porque o espaço se transformou. Aquela cidade tentacular, espalhadas, segregadas. A segregação espacial continua. Temos a riqueza e a pobreza, continua dialogando, conversando. Mas a Mancha, ela está mais una, ela está com mais organicidade, ela está com mais funcionalidade, a cidade está mais agregada, e aí tem a estrutura de uma metrópole. Uma outra contribuição desse livro, que eu acho muito relevante, é pensar em dimensões ambientais. As bacias hidrográficas são excelentes unidades de pesquisa, de leitura do que está acontecendo no território. Então, olhar o comprometimento dessas bacias e urbanização é uma premissa básica. A velocidade da transformação de uso que ocorre no Distrito Federal é algo preocupante, com o manancial, com a cobertura vegetal, com o cerrado. Isso para nós é extremamente importante. E aí a cartografia que elaboramos aqui nos mostra isso. Um dos mapas que eu acho muito importante é os espaços restritivos. Por exemplo, a urbanização. Onde está aqui, nesse tom mais avermelhado, mostra o quê? São espaços onde a urbanização não deveria ocorrer. Porque são áreas vulneráveis do ponto de vista ambiental. O que eu quero dizer com isso? O tipo de solo, a hidrografia, a formação geológica, a declividade do terreno. São indicadores de que não deveria ocorrer. Entretanto, o processo ocorre. Os vetores de crescimento também são muito importantes. Qual é a tendência? Qual é a direção? Para onde nós estamos indo? O que vai ser esse conjunto urbano daqui a 10 anos? E aí, nesse monitoramento do crescimento, chegamos até uma projeção para 2015. Nós temos muitos espaços que estão em processo de consolidação. Seja ele crescimento horizontal, seja crescimento vertical. Tudo isso para quê? Para pensar o quê? Um futuro do Distrito Federal, um futuro de Brasília, ou um presente de Brasília, onde essas dimensões estejam mais presentes. E onde essas dimensões façam parte do conhecimento popular. Como o que se produz dentro de uma universidade seja realmente algo de um alcance maior. É um desafio de todos, a universidade com o pé na sociedade civil. Então essa cartografia está aqui presente, para quê? Para que qualquer cidadão entenda. Aí nesse sentido, essa obra, esse livro, tem um objetivo também educativo. A gente quer auxiliar nas dimensões, nos vários níveis da educação, para que o conhecimento que se faz na universidade, a produção, o saber, ele saia. Não só uma exposição, como fazemos, mas os livros e, sobretudo, o seu alcance na dimensão educacional. Isso faz o quê? Informa mais. O trabalho tem essa dimensão temporal, né? Não é só do passado, nem ele é só desse presente, mas ele é também do futuro próximo. Porque o futuro próximo tem a ver com o que fizemos agora. Não mas nós.